Olá pessoal, boa tarde ou boa noite, né? Vamos iniciar a nossa aula hoje. Hoje nós vamos falar de doenças cardiovasculares dentro da unidade de terapia intensiva. Então nós vamos fazer uma breve revisão, na verdade, da parte de clínica médica, que eu tenho certeza que vocês já viram esse conteúdo nessa disciplina. E na UTI nós também recebemos pacientes com esses tipos de complicações, como vocês sabem. Então, na clínica médica, nós auxiliamos no tratamento do paciente, ainda quando não evoluiu para um estado mais grave, né, para maiores complicações. Na unidade de terapia intensiva, os pacientes que têm problemas cardiovasculares estão em um estado mais complexo, necessitando de cuidados intensivos. E aí entra a nossa equipe, né, a parte da equipe multidisciplinar auxiliando nos cuidados desse paciente. Então, nós vamos fazer uma breve revisão da parte de anatomia e fisiologia cardíaca. Já até revimos alguma parte de fisiologia nas aulas anteriores, mas hoje nós vamos rever para nós voltarmos esse sistema para estudar as doenças que nós vamos verificar aqui. Então, lembrando, né, nós sabemos que o coração ele é o principal órgão do sistema cardiovascular, sendo responsável pelo transporte de oxigênio e outros nutrientes importantes para as células sanguíneas, já que ele funciona como uma bomba, né, para fazer com que o sangue consiga circular normalmente pelos vasos, pelas artérias. E aí nós sabemos que esse sangue ele vai transportar oxigênio, vai transportar nutrientes. Então, o protagonista nesse processo vai ser o coração. Ele se localiza na cavidade torácica, na região do mediastino, ocupando o espaço entre os pulmões e se apoiando sobre o diafragma. Pesa cerca de 300 gramas, os dados que a gente tem em relação à anatomia. Quanto às divisões, né, anatômicas dele, ele possui 4 câmaras: septo intraatrial ventricular. Como vocês podem ver os septos, né, aqui bem definidos. Comunicação, na comunicação, válvula que vão facilitar as comunicações entre essas câmaras são as válvulas cardíacas, tricúspide, bicúspide ou mitral. Ao conjunto, né, válvulas auriculoventriculares, né, quando nós falamos de todas essas 4 válvulas, de todas essas válvulas juntas, né, as 2 válvulas, aí nós chamamos aí de válvulas auriculoventriculares, tá? Então, um coração adulto normal, nós sabemos que em média ele vai ter batimentos de 60 a 80 vezes por minuto. Então, o sistema cardiovascular ele vai estar intimamente relacionado com todos os demais sistemas orgânicos. Lembrem que é ele que vai fazer com que o sangue ele consiga circular pelos vasos sanguíneos. Então, esse sistema, os outros órgãos, por mais importantes que sejam, eles não terão como viver, como continuar fazendo as suas funções, se não tiver uma circulação. Quem vai exercer essa função é o sistema cardiocirculatório. Então, os sistemas renais, neurológico, pulmonar, todos os sistemas, eles precisam manter a circulação sanguínea, a oxigenação das células desse tecido para se manter funcionando. Então, à medida que eu tenho um sistema circulatório que para de funcionar em determinada parte do corpo ou em todo ele, eu vou ter um comprometimento geral do organismo inteiro. Pode ser rápida essa resposta, pode ser a longo prazo, gradativo, vai depender do nível de comprometimento que essa pessoa tenha. Quanto às funções básicas cardíacas, consiste em receber sangue venoso e impulsionar, né, esse sangue venoso para passar pelo processo de hematose e depois vai pela aorta que vai vir o sangue rico em oxigênio para circular no corpo todo. Então, nós sabemos que a principal função dele é esse transporte, né, de sangue para conseguir circular o sangue rico em dióxido de carbono, o sangue rico em oxigênio. Então, é a função principal em relação a esse sistema cardiovascular, manter uma circulação
saudável e adequada para as células do organismo. E aí eu fiz, lá no início eu fiz uma revisão, até mostrei para vocês com as câmaras cardíacas, e aí aqui está descrevendo detalhadamente, né, o passo a passo do processo da circulação. Então lembrem que o sangue rico em dióxido de carbono, o sangue venoso, ele chega ao átrio direito, né? Depois ele vai passar pela válvula atrioventricular para o ventrículo direito. Do ventrículo direito vai passar para a artéria pulmonar, por sua vez vai para os pulmões, passa pelo processo de hematose, retorna para o coração através das veias pulmonares, né? Aí é depositado no átrio esquerdo. E a válvula semilunar, né, no caso a válvula atrioventricular, ela vai impulsionar esse sangue para o ventrículo esquerdo, impulsioná-lo para a artéria aorta, que por fim vai se distribuir por todo o restante do corpo, esse sangue rico em oxigênio. Aqui está descrevendo no slide que eu coloquei para vocês detalhadamente esse mesmo processo. Então é dessa maneira que funciona o processo circulatório, basicamente só descrevendo o processo de chegada e saída novamente dessa circulação interna, né, de dentro do coração. Então a gente tem essa forma que acontece, que é necessária. Então a anatomia, coloquei aqui para vocês, né, de um coração normal, as câmaras cardíacas, as válvulas, né, que tem as válvulas que separam e ajudam a manter essa impulsão de sangue. E temos um coração hipertrófico, ou seja, um coração aumentado. Então, esse coração aumentado, nós vemos que quando ele cresce muito, ele acaba reduzindo o tamanho da câmara cardíaca, o que dificulta manter uma circulação adequada para esse coração. E uma das primeiras alterações que nós vamos falar em relação à situação cardiovascular de um paciente é a angina pectoris, né? Já devem ter visto lá na parte de anatomia. Então, a angina pectoris, ela se caracteriza como um paroxismo de dor ou por uma sensação de opressão na região anterior do tórax, que surge como consequência de um fluxo sanguíneo coronariano insuficiente ou de um suprimento inadequado de oxigênio ao tecido miocárdico. Eis o motivo. O fato de a pessoa estar tendo angina pectoris, ela não significa que está infartando, tá? A angina, a dor, né, porque é uma dor, essa dor cardíaca ela vai acontecer porque existe uma diminuição do fluxo sanguíneo, tá? Para essa circulação, para esse coração. Então, essa diminuição a gente vai ver as diferentes causas, mas por existir essa diminuição, o fluxo sanguíneo ele está reduzido, essa pessoa ela vai sentir dor. E isso é angina pectoris. O infarto a gente vai ver, infarto agudo do miocárdio, é quando existe a morte celular dos tecidos das células coronarianas por conta desse fluxo sanguíneo diminuído. Então, esse fluxo sanguíneo diminuído, ao longo prazo, ele vai reduzindo mais ainda, o que vai fazer com que não haja oxigenação adequada para as células coronarianas, levando-as à morte e, enfim, infartando, né, causando uma isquemia nessa região. Aí existe essa diferença. Então, a angina é como se fosse uma dor que antecede uma complicação que pode vir depois de meses, dias, dependendo da situação do paciente. Então, a angina em si é como se fosse um aviso que existe um fluxo diminuído para esse coração e que ele precisa ser resolvido, tá? Então, tanto é que a dor da angina ela é até mais breve do que a dor de um paciente que está tendo um infarto. Principais causas: aterosclerose, né, ou seja, obstrução por placas de ateroma, obstrução de uma artéria coronariana importante por conta das placas ou de coágulo sanguíneo, secundária ao aparecimento de estenose, diminuição do calibre de vaso sanguíneo pode acontecer até depois de um procedimento cirúrgico, ou insuficiência aórtica grave, a aorta não conseguir fazer a sua função de impulsionar e transportar esse sangue para
para a circulação, né, levar esse sangue oxigenado. Hipertireoidismo, anemia ou artrite e taquicardia são algumas das principais causas da angina pectoris. Então, aqui a aterosclerose, né, a obstrução, a diminuição do calibre do vaso sanguíneo por conta da aglomeração de placas de ateroma, né? Então, vai diminuir o calibre do vaso, que vai dificultar com que o fluxo sanguíneo ele seja reduzido para chegar até o coração, o que vai ocasionar dor no paciente. A principal manifestação clínica, dor de intensidade variável, porque vai depender muito de quão diminuído está esse fluxo sanguíneo, geralmente localizada atrás da parte média ou terço do externo, normalmente se irradia para o pescoço, ombros ou extremidades superiores. Sensação de fraqueza nos braços, claro, por conta dessa diminuição de fluxo sanguíneo, com duração inferior a 3 minutos. Como eu falei anteriormente, a dor da angina, uma das características dela é que ela não dura por muito tempo. Como só é um aviso e só está sinalizando que esse fluxo sanguíneo está diminuído, essa pessoa ela vai sentir dor, porém não é uma dor tão prolongada. Mas mesmo assim, essa dor ela pode chegar até 15 minutos, tá? Pode perdurar em intensidades variáveis até 15 minutos. Principais fatores que podem desencadear essa dor, né, essa angina pectoris. Esforço físico exagerado. Então, nós sabemos que quando fazemos qualquer esforço físico, né, correr, pular, carregar alguma coisa, vai exigir um pouquinho mais do coração. E exigindo, vai exigir que essa circulação se torne um pouco mais rápida, né, mais intensa. E se esse fluxo sanguíneo ele está reduzido, é claro que essa pessoa vai sentir dor, né? Se essa obstrução, se esse calibre do vaso está reduzido, o sangue ele não consegue fluir normalmente, a pessoa ela vai sentir dor. Então, tudo aquilo que vai desencadear um esforço físico maior ou um esforço maior da circulação vai fazer com que essa pessoa tenha essas crises de angina, enquanto, claro, não resolver o problema. Ingestão de refeições pesada, emoções fortes, excitação ou exposição ao frio, tudo isso são situações que exigem uma circulação melhor, né, ou maior, e uma força também, mas se o vaso ele estiver com o calibre reduzido, é claro que essa pessoa ela vai sentir dor, porque o fluxo de oxigênio que vai ser transportado para essas células ele foi comprometido. O diagnóstico é feito pela observação das manifestações clínicas, testes com nitroglicerina por via sublingual com resposta positiva. Então, administra-se a nitroglicerina, que é um anticoagulante, né, deixando o sangue menos viscoso, para ele conseguir fluir. Aí, se há uma resposta positiva, passou a dor e tudo mais, né, fez o eletrocardiograma e verificou, então aí confirma que essa pessoa ela ainda tem angina, mas aí, claro, sempre o médico vai solicitar outros exames para confirmação. O caso da nitroglicerina é mais para uma situação que requer uma resposta bem rápida. E também por meio do eletrocardiograma e do teste de esforço físico, são outras maneiras de fazer diagnóstico dessa alteração cardiovascular. Redução da carga de trabalho cardíaco, aliviar a dor com nitroglicerina, prevenir o infarto do miocárdio, que lembrem, o fluxo está reduzido, mas não significa que a área está infartada, o coração a isquemia cardíaca já aconteceu, ainda não houve, ele está avisando que pode haver, porque o calibre desse vaso está reduzido. Então, quando ele começa a apresentar os sintomas, procura ajuda médica, que uma dos objetivos vai ser prevenir o infarto agudo do miocárdio. Porque caso ele vá adiando essa procura, essa busca por atendimento médico, vai chegar um momento que não vai ser mais angina pectoris, né? Já vai ser a dor por conta da isquemia do miocárdio, como a gente vai ver daqui a pouco, que geralmente é o que vai levar o paciente à unidade de terapia intensiva. Mais graves, com desenvolvimento de insuficiência cardíaca congestiva, que pode acontecer também por conta, né, do fluxo sanguíneo reduzido,
e poderá ser necessária a intervenção de cirurgias nessas situações. Os principais cuidados de enfermagem: a assistência visa adotar medidas para aliviar a dor e prevenir o infarto do miocárdio, reduzir atividades físicas do paciente para uma taxa abaixo do nível em que ocorre a dor anginosa, por isso que o paciente ele vai precisar desse acompanhamento médico, da liberação médica para fazer atividades físicas, claro, quando ele estiver alta, né, porque mesmo que a atividade física ela seja algo bom, mas para um paciente que já tem uma situação circulatória comprometida, ela tem que ser no limite que esse paciente ele possa suportar. Evitar expor o paciente a situações de estresse e ansiedade que podem desencadear os aparecimentos dos sintomas. Lembra que tudo que exigir mais da circulação dele, até um simples nervosismo que faz com que essa circulação aumente, né, os batimentos cardíacos aumentem e, consequentemente, a circulação também, vai ocasionar, pode desencadear crises de dor, né, crises de angina. Oferecer dieta leve e fracionada. Lembra que as dietas muito pesadas, alimentos muito pesados, eles podem desencadear essas crises de angina. Evitar que o paciente se exponha ao frio e, quando fizer, fazer com que esteja devidamente agasalhado. Lembrem lá que o frio ele faz vasoconstrição. Então, quanto mais frio tiver, claro que a nossa região não é comum isso acontecer, mas às vezes para um paciente já debilitado, deixar o ar-condicionado em temperaturas muito baixas, né, fazem com que essa vasoconstrição aconteça, de forma que o vaso ele já está um calibre reduzido, ainda faz uma vasoconstrição por conta dos meios externos, aí vai complicar mais ainda, vai fazer com que as crises de angina aconteçam com uma frequência maior. Proporcionar repouso, verificar sinais vitais de 6 em 6 horas, conforme prescrição médica. Isso nós, dentro da unidade de terapia intensiva, nós mantemos, porque o monitor ele está continuamente conectado ao paciente, né? E outra doença ocasionada, né, ou que pode levar o paciente à unidade de terapia intensiva. Lembrando que a angina, nem sempre ela vai levar o paciente a uma unidade de terapia intensiva. Porém, às vezes nós vamos ter pacientes dentro da unidade de terapia intensiva que podem apresentar esses quadros de angina. Então, já sinalizando que tem alguma coisa fora do comum. Por isso que eu coloquei aqui, mas não significa que é uma doença que vai levar o paciente para a UTI. Ele é apenas como se fosse um sintoma, um aviso de uma complicação maior que pode levar o paciente para a unidade de terapia intensiva. E, claro, essa complicação maior não deixa de ser o infarto agudo do miocárdio. Então, o infarto agudo do miocárdio, dentro de conceito, se refere ao processo pelo qual a área de células miocárdicas do coração são destruídas de maneira permanente, tá? Então, lembra lá que na angina, o fluxo sanguíneo estava reduzido. Aqui no infarto agudo do miocárdio, houve morte de células cardíacas. E essa morte aconteceu porque foram privadas de suprimento sanguíneo adequado. Por isso que eu falei, a angina ela é um aviso de que pode se agravar, evoluir para um infarto agudo do miocárdio. Principais causas: oclusão da artéria coronária, geralmente por placa de ateroma, ou dos seus ramos, que também pode acontecer por trombos, coágulos, né? São outras formas de ter essa obstrução desses vasos sanguíneos que vão privar as células cardíacas do miocárdio de oxigenação. Principais manifestações clínicas, como características, geralmente acontecem em homens acima de 40 anos e portadores de aterosclerose dos vasos sanguíneos, dor súbita, intensa, constante e constritiva, tá? Isso é uma característica em relação à dor por conta do infarto agudo do miocárdio. Quando não acontece uma dor intensa, né, que leva esse paciente logo a óbito ou inconsciência, essa dor ela persiste por mais tempo do que o da angina, tá? Então,
dor súbita, intensa, constante e constritiva, tipo garra, na parte inferior da região external e no abdômen superior. Pode irradiar-se para os ombros e braços, geralmente o lado esquerdo, mas não significa que o direito ele não possa sentir. Pode apresentar sinais de choque, pele com coloração acinzentada. Um conceito que é importante em relação a quando nós falamos de paciente em choque, né? Existe o choque hipovolêmico, o choque, aqui a gente vai falar do choque cardiogênico. O que é o choque? É quando as células do corpo, né, o organismo ele é privado de oxigênio. Acontece uma diminuição excessiva de oxigenação dos tecidos. E N fatores podem levar a isso. Um deles é o infarto agudo do miocárdio. E aí esses sinais, quando esse paciente ele é privado, né, por boa parte de oxigenação dos tecidos, ele, independente do tipo de choque, ele vai sentir. Ou ele vai ter pele com coloração acinzentada ou cianose das extremidades, sudorese intensa e viscosa, hipotensão em níveis baixos, em nível baixo mesmo, e temperatura corporal elevada. Podem acontecer esses sintomas, tá? Mas inicialmente, o estado de choque às vezes faz com que a pressão arterial aumente inicialmente e a frequência cardíaca também. Mas aqui no choque cardiogênico, que é por conta do infarto agudo do miocárdio, o coração ele não está trabalhando adequadamente. Então essa questão de pressão arterial, frequência cardíaca, nós vamos nos deparar com esses dados bem baixos. Ansiedade, inquietação, dispneia, fraqueza, vertigem, náusea e às vezes até vômito são os sintomas que um paciente com infarto agudo do miocárdio pode apresentar. E se ele estiver evoluindo para o estado de choque, esses sintomas que eu falei anteriormente. Observações que são importantes. Alguns pacientes podem não apresentar sintomatologia clínica nenhuma, porque depende muito da área do coração, das células do coração que estão sendo comprometidas, de forma que esse paciente só vai conseguir realizar o diagnóstico através de um eletrocardiograma, ecocardiograma. Então fica até difícil nessas situações que acontece o famoso infarto fulminante. Não é que o paciente ele vai... A morte celular do coração dele estava acontecendo gradativamente, mas a área coronariana que estava acontecendo essa morte celular não se refletia anteriormente, não teve aviso nenhum para que ele buscasse um atendimento médico. De forma que quando realmente chegou a ter uma morte celular, o impedimento do fluxo sanguíneo se tornou muito grave, esse paciente ele foi a óbito com muita rapidez, porque não teve nenhum sintoma prévio. Sintoma que quando começou a sentir sintomas, já estava em um estado de complicação interna bem grande. Tá? Então esse é um problema que nós acompanhamos, nós vimos com muita frequência, é isso, né? Que existem situações de infarto agudo do miocárdio que o paciente realmente não vai apresentar sintomas nenhum, porque vai depender da área do coração que está sendo comprometida. Que aí só vai perceber quando já está no estado bem avançado e o paciente sente a dor súbita, né? E infelizmente vai a óbito. Esses pacientes são denominados de coronarianos silenciosos, né? Isso é o motivo de a pessoa que não mantém uma boa qualidade com a dieta, está acima do peso, sempre ter as consultas de rotina. Porque se é um coronário, não tem como saber se ele é um paciente coronariano silencioso ou não. Então, se ele ninguém nunca vai saber, a menos que, infelizmente, evolua para um quadro de óbito, né? Então, nessas situações é importante o paciente que ele já tem histórico familiar, que ele já tem dados em relação, né, um forte candidato a ter essas complicações, manter suas consultas de rotina. Diagnóstico. Sintomatologia descrita, história clínica, né? O médico vai colher essas informações, exames físicos, através da ausculta, né, avaliação,
e laboratoriais também, verificando as enzimas cardíacas, eletrocardiograma, dosagem de transaminase glutâmico, creatinofosfoquinase, né, que são as enzimas, como eu falei, que vão se mostrar alteradas caso esse paciente ele esteja com um quadro de infarto agudo do miocárdio ou tenha uma área infartada coronariana. Tratamento: vigilância constante nas primeiras 48 horas, logo após esse paciente ter tido esse infarto agudo do miocárdio. Por isso que é importante a nossa atuação dentro da unidade de terapia intensiva. Risco de choque cardiogênico, fibrilação ventricular, detectar e tratar arritmias, choque, dor, repouso para o miocárdio, interromper a evolução de aterosclerose com angioplastia. Se for o caso, o médico pode realizar esse procedimento cirúrgico. Principais cuidados ainda, aferir sinais, manter o controle, né, a verificação desses sinais vitais, administrar medicamentos e oxigênio conforme o prescrito, proporcionar apoio emocional ao paciente, a fim de diminuir quaisquer ansiedades e manter o paciente em repouso no leito. A outra doença, né, coronariana, é a insuficiência cardíaca congestiva. Como o próprio nome diz, essa insuficiência vai acontecer por conta da debilidade circulatória interna que pode acontecer nesse coração. Então, isso acontece ocasionando a incapacidade do coração de bombear sangue suficiente para manter as necessidades de oxigênio e nutrientes por parte dos tecidos. Aí eu coloquei aqui duas imagens, né? Temos as 4 câmaras de um coração normal, os átrios e os ventrículos, direito e esquerdo. E nós notamos que na insuficiência cardíaca acontece uma diminuição, nessa aqui que está normal, né, que está com insuficiência cardíaca, uma diminuição nos ventrículos, né, justamente fazendo com que o bombeamento ele se torne muito limitado. Então, para que o bombeamento ele aconteça normalmente, ele precisa ter essa distância, precisa ter esse tamanho, né? Precisa ter essa câmara no tamanho adequado para que o sangue ele consiga ser impulsionado para essas artérias pulmonar ou aorta. E aí, quando há uma congestão, né, uma insuficiência cardíaca congestiva, há uma redução em uma ou mais câmaras cardíacas, de forma que fica difícil o sangue conseguir ser impulsionado para essas artérias. E aí o coração não consegue bombear adequadamente e manter o fluxo sanguíneo que o corpo precisa. Principais manifestações clínicas caracterizam-se principalmente por tontura. A tontura vai acontecer porque não tem como esse oxigênio ele chegar normalmente às células cerebrais, ao corpo. Confusão mental, fadiga, intolerância física, oligúria, né, se não tem como filtrar a urina ou o sangue circular para fazer o processo de filtração, então não vai ter como esse paciente eliminar normalmente, né? Cuidados de enfermagem: realizar controle hídrico rigoroso, aferir os sinais vitais conforme prescrição, observar o paciente quanto à presença de edemas, que vai ser comum, lembra-se, não tem como circular, é natural que ele vai começar a reter líquido, então esse paciente retendo líquido, ele vai apresentar edema com uma frequência maior, iniciando nos membros inferiores, observar sinais e sintomas de desidratação, manter paciente em repouso, proporcionar apoio emocional aos pacientes e familiares. Uma outra alteração que pode levar o paciente à unidade de terapia intensiva é a crise hipertensiva. Então, a crise hipertensiva ela é quando acontece um aumento excessivo da pressão arterial, que não foi possível controlar, né? Ou está sendo difícil até colocar nos parâmetros adequados em uma outra unidade, de forma que para esse paciente não evoluir para um acidente vascular encefálico, ou aneurismas, ou rompimentos de aneurismas, é importante que ele fique na unidade de terapia intensiva para nós mantermos essa observação constante. Então, no caso em que esse paciente apresenta essa crise hipertensiva, uma das observações ou cuidados
que a equipe ela deve ter é não reduzir essa pressão arterial para menos do que 140/90, quando essa pressão ela está muito elevada. Por quê? Imagina que esse paciente ele manteve a pressão, né, o fluxo sanguíneo em uma força constante durante um bom período de tempo. Então, reduzir para menos do que isso faz com que ele apresente outras complicações, hipotensão, sinais de hipotensão, e pode apresentar alterações por conta disso. Você nota até que quem acompanha um paciente que é hipertenso, você sabe que um paciente que já é hipertenso há muito tempo, mesmo que ele faça uso dos medicamentos, tenha até uma dieta, controle, mas tem hipertenso que ele não consegue baixar uma pressão. A pressão dele não é menos do que 140/90, que o organismo dele já se adaptou a esses parâmetros, e baixar para mais do que isso, às vezes faz com que ele tenha a sensação de hipotensão, né? Os sinais e sintomas de uma hipotensão. Então, é uma questão, às vezes, de adaptação do fluxo sanguíneo que esse organismo já tem. Por isso que o médico, né, a equipe vai observar e geralmente vai orientar para que essa pressão arterial a gente controle após a medicação e ela não fique menos do que 140/90, para conter e prevenir a lesão de órgãos-alvo. Associação. Geralmente a crise hipertensiva ela vai estar associada ao infarto agudo do miocárdio ou à presença de aneurisma da aorta ou hemorragias intracranianas, por conta de acidente vascular encefálico. Então, essas situações podem fazer com que um dos sintomas e alterações que aconteça é a crise hipertensiva. Durante a crise hipertensiva, a pressão arterial do paciente ela deve ser baixada rapidamente, porém não para menos do que o valor que eu já expus para vocês, 140/90. Quanto aos cuidados de enfermagem, principalmente em pacientes internados na unidade de terapia intensiva, a necessidade de monitorização contínua da pressão arterial, assim como a avaliação do pulso, quanto à frequência e ritmo se mantém necessário nós avaliarmos constantemente, tá? Então, essas são as principais alterações cardiovasculares, né, que nós vamos nos deparar na UTI, com mais frequência em relação ao infarto agudo do miocárdio e insuficiência cardíaca congestiva. Essas são as principais, assim, que estarão ali presentes, às vezes, vão levar o paciente a necessitar de internação dentro da unidade de terapia intensiva. Então, eu vou ficar à disposição para tirar quaisquer dúvidas de vocês. E amanhã nós continuamos com a próxima aula por vídeo.